Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos de todo o Brasil e de todo o mundo. É sempre um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente. Quero agradecer às pessoas que sempre nos ajudam, sempre apoiam nossa família e sempre estão apoiando aos canais. Muito obrigado, gratidão imensa pela generosidade de todos vocês. E eu quero agradecer a você, que com muito esforço e com sempre muita força de vontade, assiste os nossos vídeos e utiliza os nossos vídeos como material para ajudar você a questionar esta realidade, tá bom? Muito obrigado e vamos ao nosso vídeo. Bom, meus amigos, hoje eu quero falar de um nome muito conhecido nesta realidade. Num nome usado em várias religiões, dogmas e crenças ao redor de todo o mundo e durante todas as eras. Qual que é o nome mais pronunciado desta terra? Qual que é o nome mais pronunciado desta dimensão? Qual é o nome que se é mais usado por aqueles que, de uma certa forma, prestam referência, que prestam submissão, e nas quais aqueles todos que utilizam têm o apego, que através deste nome eles receberão o que podemos dizer em muitas vezes vida eterna, salvação ou redenção. O nome mais pronunciado em todo o planeta, independente da crença, independente do credo, do dogma, é o nome que chamamos por Deus. Deus é um nome utilizado em muitas eras para definir um ser supremo que rege e governa este mundo em todos os lugares, em todas as eras, épocas, e nas quais é o ser mais poderoso, o ser mais, digamos, de maior poder, sabedoria, e um ser que na qual todos, né, temem. Mas será que este nome Deus foi criado pelos homens, por culturas? Será que adivinharam este nome, criaram simplesmente por criar? Ou este nome existe fora nas estrelas? Ou será que de nome nós podemos chamá-lo de título? Deus é um título para um ser extremamente hiper, mega poderoso? Nós vemos aqui neste mundo, nesta realidade, nesta dimensão, que esta palavra ela é intitulada para todos os credos, né? Temos Deus, digamos, configurado para a conveniência de vários povos. Se você for fazer uma análise das religiões,
das crenças e dogmas ao redor do mundo, você verá que Deus, todos os deuses, digamos assim, descritos, se referem ao mesmo ser. Em certa região, em certa época, em certa era, aquele ser que eles chamavam, ou eles, né, ou louvavam como o Supremo, o Deus, fosse esse Deus Odin e tantos outros deuses como o Deus bíblico, né, Jeová. Também temos os deuses antigos que eram cultuados por povos de outras eras. Então, se você for pesquisar, você verá que vários nomes de seres imortais e poderosos, em várias eras, nós tivemos os seus deuses, Zeus, né? E vocês vão perceber e fazer uma análise e verá que tudo se refere ao mesmo ser aqui. Ao mesmo ser. É que este ser que aqui domina, ele tem várias máscaras e vários disfarces, fantasias. E hoje eu vejo, né, o quão as pessoas idolatram, têm a necessidade de um Deus. E o Deus da terceira dimensão, ele é egoísta, né? Vocês percebem que a maior força religiosa, vamos dizer o cristianismo, também temos o judaísmo, e temos a crença num Deus em comum entre eles, o Deus Jeová. Como outras religiões também têm a crença nos seus deuses, Alá e tantas outras definições para o nome Deus. E você vai reparar que esse Deus, ele é um tanto quanto punidor, para achar a palavra correta. É um ser muito egoísta, é um ser extremamente egocêntrico, que quer para si a glória e não aceita dividi-la com nenhum outro, digamos, Deus ou ser. Tanto que vocês vão lembrar que quem nunca ouviu aquela frase dizendo: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso e não terás outros deuses diante de mim. Se você for fazer uma análise sobre esta frase, você perceberá que pertence a um ser inseguro. Pertence a um ser que preocupa-se em lembrar que ele é Deus. Ele lembra aos seus, digamos, os seus servos, os seus escravos, ele se preocupa constantemente em lembrá-los que ele é Deus e que não terás outro perante ele. Isso você percebe que é um sinal de insegurança. Mas por que um sinal de insegurança? Por que que o Deus desta realidade, e na realidade para a terceira dimensão e todos os limites, os bloqueios e todas as limitações da terceira dimensão, sim, podemos considerá-lo como o Deus da terceira dimensão. Mas parece ser um ser muito preocupado em manter o seu status ou o seu respeito, né? E você vai perceber que ele demonstra uma certa insegurança quando ele afirma, ele tem a necessidade de afirmar, ele quer afirmar, impor a afirmação de que ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele ainda faz lembrar que não terás outros deuses, outro Deus ou outros deuses diante de mim, porque isso vocês percebem uma insegurança. Porque dentro dos limites da terceira dimensão, o ser supremo, o ser master, que rege a terceira dimensão, ele se faz.
ele interpreta uma posição na qual ele não é e nunca o foi. Jamais o foi. Porque Deus é um título. É um título de autoridade, como nós temos o título de reis, presidentes, governadores. Então, Deus é um título cósmico. É um título cósmico para um ser extremamente evoluído, um ser com as características totalmente oposta do que o Deus da terceira dimensão apresenta. Vamos falar um pouco sobre Jeová. Vocês já estão cansados de saber que Jeová é um draconiano de cristal, proveniente de Órion, da região Órion, desta galáxia. E Jeová participou de uma grande guerra, nas guerras orianas, aonde ele abandonou, aonde ele fugiu de Órion. Em plena batalha, grande batalha de grande coragem, onde os outros Elohims estavam combatendo, defendendo o propósito de Órion, Jeová, no momento crucial, se liberou dos outros Elohims e fugiu, carregando consigo uma boa parte de grandes e lendas guerreiros de Órion. E vários mundos reptilianos se esvaziaram com a fuga de Jeová, seguindo-o cosmos afora. Então vocês percebem que Jeová nunca teve algum título, digamos, vamos dizer, de autoridade como um título de Deus. Órion tem um Deus. Existe um ser em Órion, responsável por toda Órion, um ser acima dos Elohims. E este ser tem o título também do que vocês conhecem por Deus. E Jeová tenta imitar este ser dentro do seu mundo, dentro das suas características limitadas que ele criou na terceira dimensão, e assim também o se faz na quarta dimensão, no mundo espiritual ou plano astral, como todos conhecem. Então ele tenta imitar, ele tenta ser aquilo na qual ele era submisso, ou ele prestava contas em Órion. Porque o título de autoridade, Deus, no cosmos, lógico, tem outra pronúncia, mas traduzindo é o que vocês conhecem, porque assim Jeová também o apresentou, este título de Deus. No cosmos, nós temos muitas autoridades espalhadas nas regiões. Se você não assistiu o vídeo na qual, quando eu falo das autoridades e os reinos cósmicos, você deveria assisti-lo para entender que cada região no universo é demarcado, tem uma certa, digamos, propriedade a algum ser de reinado. E digamos que seres muito, mas muito evoluídos, seres que alcançaram um nível de evolução e conhecimento do cosmos muito semelhante e próximo ao nível de conhecimento que nós temos dos primordiais, que são aqueles seres que foram banidos, expulsos do sexto universo. Esses seres que alcançaram tamanho conhecimento ganharam o título de deuses. E eles, de uma certa forma, prestam algum tipo de serviço aos primordiais em todo o universo. Então nós temos o que chamamos um grupo coletivo de deuses, e esses deuses ajudam os primordiais a coordenarem ou a organizarem ou a ajudarem a manter a estabilidade no universo. Então, podemos dizer que alguns reis cósmicos podem já ter tido o título de Deus, como outros não, ou seres que não pertencem à realeza também podem ter tido o título de Deus, porque isso vai da evolução do conhecimento. E eu digo para vocês,
conhecimento no universo é poder. Quanto maior o conhecimento um ser possui, mais poderoso ele se torna, porque o conhecimento, ele é poder. E Jeová, diante disso, ele imita ao Deus de Órion, mas Jeová, ele possui outras características totalmente contrárias do que se era, digamos, regido em Órion. Ele é um Deus punidor, ele é um Deus ameaçador, ele é um Deus egoísta, ele é um Deus que nada compartilha. Ele apenas quer receber e impor e ameaçar e colocar o medo. Então ele se apropriou desse título de Deus para imitar ou para se sentir perante a uma civilização cega, como também a quarta e a terceira dimensão, para se sentir um Deus, quando na realidade ele sabe que no universo ele nunca teve esse título. Então vocês percebem o ego e a vaidade dele quando ele diz que eu sou o Deus Todo-Poderoso e conclama para si a criação de todo o universo e de toda a expansão cósmica. Daí você percebe o egocentro, o egocentrismo, a vaidade, né, na qual esse ser tem consigo. E este ser, ele é inseguro, porque ele é um ameaçador e ele diz: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou Deus. Ele se conclama Deus, ele chama para si o título de Deus sobre uma raça inferior, cega e aprisionada. Então vocês percebem que mesmo vocês sendo cegos e aprisionados, assim ele tem medo de vocês o abandonarem e deixá-lo. Por isso o tom ameaçador. E sempre se impondo: não terás outros deuses diante de mim, porque ele sabe que existe os verdadeiros deuses cósmicos, mas ele sabe que ele não é, e ele não quer de forma nenhuma, mesmo seja no plano astral ou espiritual, perder o seu status fantasioso no qual ele se intitula e conclama a sua falsa autoridade de Deus. Então, por isso, você vai perceber e entender um pouco psicologicamente a forma mental que Jeová possui. Porque é um Deus falso, ele é um ser de insegurança. E assim foram todos os deuses na qual ele se passou, com vários nomes, intitulados vários nomes. E vocês vão ver que os deuses que já tiveram neste mundo em eras ou em culturas diferentes têm a mesma característica. Impositores, são seres egoístas que querem só para si. E uma coisa interessante para vocês terem uma ideia, que eu faço uma pergunta até para todos vocês: será que os deuses poderiam temporariamente visitar mundos para ajudar a evoluir algumas espécies ou raças que se encontram num estado deprimente de vibração e energia, e poderiam até mesmo ajudar outros a se libertarem e irem para o cosmos? Será que os deuses poderiam enviar, mandar mensageiros ou mandar seres para fazerem uma missão de resgate? Até nisso Jeová imita os verdadeiros deuses, quando Jeová, ele intitula-se criando seu filho Jesus, o Filho de Deus enviado para a Terra para pagar os pecados da humanidade, e assim, pagando os pecados da humanidade, atribuindo a culpa a você pelos seus erros e suas falhas numa dimensão onde você é cego, onde é cheio de armadilhas, colocando em você a culpa eterna por o seu Filho Santo ter sido sacrificado, entendem? E o seu Filho nada mais cumpre que o papel designado pelo seu Deus, quer dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou filho do Deus eterno. Então vocês veem que o reflexo
vocês veem desse filho é semelhante o mental do que podemos dizer do pai. É um ser egoísta, é um ser de muito ego, é um ser aonde joga em você o sentimento de culpa, e ele conclama a Deus, o seu Pai, todo o poder do universo, e ele mesmo diz que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então vocês percebem uma grande arrogância, uma grande, digamos, um grande ego, semelhante à condição mental do próprio ser na qual ele o serve. Então vocês veem o dedo do falso Deus agindo em todos os lugares. Um Deus de medo, um Deus de ameaça e condenação. Um Deus extremamente, que podemos dizer, incoerente. Então vocês percebem que esse Deus da terceira dimensão e do plano espiritual, ele é totalmente incoerente, porque ele não é Deus, mas ele quer ser Deus, nem que custe, nem que seja nas custas de um povo, uma civilização cega, toda limitada, que ele os limitam de propósito para não conhecerem o universo, para não saberem da verdade do que consta dentro do cosmos. E como dizem, né? E eis que Deus se fez carne, quando nós dizemos sobre o Filho de Deus. Então vocês percebem incoerências e um Deus que a todo tempo se faz lembrar e exigir a adoração, dizendo que não há outros deuses, uma preocupação na qual vocês percebem uma insegurança de que você obtenha outros conhecimentos ou obtenha a verdade de que ele não é Deus e que os verdadeiros deuses deixariam ele como um pó cósmico sem importância alguma. Interessante, né? E você vê que esse Deus da terceira dimensão cria, ou diz trazer, ou se mandar o seu filho para a Terra como uma estrela onde os holofortes da santidade, da bondade e da perfeição estão sobre ele, e que todos devem segui-lo. Mas isso são moldes que existiram em outras eras com outros nomes e outros personagens. O modelo é o mesmo. Sempre foi assim, sempre será em todas as eras. Por que que ele imita isso, né? Deus manda seu filho do seu reinado, do seu reino de glória para o mundo, para poder redimir esta humanidade, e esta humanidade contrair um sentimento de culpa e um sentimento que eu tenho que agradecer. E sempre foi assim em todas as eras. Porque ele imita algo que existe no universo. Ele faz cópia do universo. No universo nós temos os deuses. E muitas vezes deuses descem em mundos e habitam entre as civilizações daqueles mundos, e eles trabalham a energia daqueles mundos. E nós temos também emissários, ou seres designados diretamente pelos deuses para descerem aos mundos. Isso é cósmico, isso é do universo. Percebe que Jeová copia o que existe no cosmos, mas dentro dos seus conceitos, dentro das suas comodidades, das suas preferências. Então você percebe que ele cria algo, ele imita algo muito mais grandioso e que em muitos casos ele nem tem condição, mesmo sendo um Elohim, de compreender a vastidão da importância desses seres. Ao contrário do modo de ser de Jeová, ou tantas outras fantasias e vestimentas que ele teve em outras eras, ao contrário dele, desse Deus que ele interpreta e quer ser, os verdadeiros deuses são seres de compartilhamento de conhecimento. Eles compartilham conhecimento, eles compartilham poder. O ser Deus,
ele evoluiu de uma forma tão gigantesca, porque aquele que dá, aquele que oferta, aquele que oferece, o universo retribui. Essa é uma regra dos primordiais. Aqueles que servem ao universo, fazendo com que o universo, de uma certa forma, mantenha-se numa vibração, digamos, controlada, harmoniosa perante os primordiais, para que o universo não se desestabilize e o universo entre no caos e ele por si só se extermine. Esses seres levam o conhecimento, eles ajudam os planetas, as civilizações, e esses seres não são compostos de nenhum pingo de ego ou vaidade. Muitas vezes eles podem estar nos planetas, eles podem encarnar nos planetas, sejam os deuses ou sejam os seus emissários, e eles trabalham de forma sutil, de uma forma anônima, pois ao contrário do Deus falso deste mundo da terceira dimensão, os verdadeiros deuses não têm a necessidade de serem adorados, não têm a necessidade de serem vangloriados, pois eles sabem que uma raça que vangloria, uma raça que idolatra, é uma raça no estado muito primitivo ao cosmos e ao universo. Então eles entendem que levar o conhecimento, levar a vibração para ajudar mundos e raças a conhecerem mais do universo em que eles habitam, para que eles possam cada vez mais adquirir conhecimento, evoluir seus planetas, evoluir suas raças e assim poder ajudar outros mundos em necessidade de evolução, para que haja o crescimento e a expansão, digamos, harmoniosa no campo vibracional do universo, que é digamos, uma esfera toda fechada, mas há-se a necessidade de manter a vibração harmoniosa, caso assim o universo ele se destrói. Então esses seres, eles fazem o trabalho, mesmo que de forma anônima, de ajudar esses mundos, de ajudar esses povos. E qual é o trabalho que eles fazem? Levando conhecimento, levando a verdadeira luz do cosmos, que é o poder do conhecimento, da sabedoria, para todas as raças, todos os planetas. E eles o fazem isso e o fazem para ajudar o universo, sem qualquer pretensão ou necessidade de serem idolatrados ou adorados. E muito pelo contrário, muitas vezes esses seres não gostam nem de serem percebidos. Porque só a sua presença, só o seu campo vibracional pode fazer com que o universo ou a região cósmica na qual eles se encontram, ou podem fazer com que mundos, planetas ou pequenas regiões por si só melhorem seu campo vibracional, levando poder do conhecimento que faz com que as civilizações cresçam, evoluam, mesmo sendo este um universo de banimento. Nós temos, por exemplo, Odin. Na cultura dos vikings, Odin é Jeová. Thor é Jesus. E se você nunca assistiu, por exemplo, vamos dizer, os filmes mais modernos sobre Thor, Thor, ele é, por desobediência, banido para a Terra, e Thor é destituído de seus poderes e enviado para a Terra. Acredite, isso nunca aconteceria nem mesmo com Jeová, pois Jeová mandou o seu Filho, Jesus, com o ser todo-poderoso, todo em conhecimento, e Jesus habitou em santidade na terra. Mas se os deuses pudessem enviar os seus filhos, eles chegariam em alguma nave espacial, como por exemplo temos no filme do Superman, aonde Superman chega numa nave e Superman é um semideus, é um ser extremamente mais evoluído, mais forte e poderoso em relação à humanidade. Acreditem, os deuses não fariam isso. Eles não chamariam a atenção.
Eles não viriam a este mundo como seres supremos, seres poderosos ou seres na qual tivesse uma distância muito elevada em relação aos habitantes originais do planeta, mesmo sendo essa civilização, esse planeta, um planeta falso. Os deuses, eles sim, eles podem encarnar, ou poderiam mandar os seus emissários, e muitas vezes os seus próprios filhos, e estes filhos encarnariam entre a humanidade. Não viriam com status de poder, não viriam com status de superestrela ou ser hiper mega avançado em relação aos humanos. Eles não viriam para chamar atenção. Simplesmente eles viriam para ser comum, como todos vocês, e passariam também pelas mesmas necessidades, pelas mesmas dores, pelas mesmas coisas que você. Interessante isso, né? Ao contrário do Filho do Deus que veio ou dos outros deuses, eles eram poderosos, eles eram diferentes em relação à humanidade, eles se destacavam pelos seus poderes e faziam com que as pessoas os admirassem e as pessoas os idolatrassem. Isso é um comportamento de ego e vaidade. O ego, a vaidade, é um sentimento ou uma vibração energética muito primitiva, muito egoísta, extremamente atrasada. E o que eu posso dizer para vocês, que os deuses viriam aos mundos ou mandariam seus filhos aos mundos para serem iguais, de forma disfarçada, ou de forma anônima ou indiscreta, de tanto que eles viveriam normal, teriam uma vida normal como os habitantes daquele planeta. Eles não seriam pop stars, eles seriam habitantes normais, porém com uma consciência, uma missão maior, mas feita de forma discreta, de uma forma aonde podemos dizer que eles estariam trabalhando entre a humanidade de forma disfarçada, ou estariam trabalhando na humanidade, seja dessa, ou no seu entendimento, numa humanidade cósmica, eles estariam trabalhando de forma anônima. E por isso você vai perceber que de tempos em tempos, eras e eras, Jeová sempre se faz o quê? Ele se faz lembrar que ele é o único Deus e que não há outros deuses diante dele, não haverá outros deuses. Porque Jeová sabe que mesmo no teu reino e conhecendo o modo operacional dos verdadeiros deuses do cosmos, eles vêm a mundos como esse. Eles adentram a esses mundos dominados, ou mundos de escravidão e de abuso. E esses deuses, ou seus emissários, habitarão e viverão neste mundo. E só por eles estarem presentes neste mundo, de forma anônima, de forma discreta, já impulsiona todo o campo energético do mundo. Eles não precisam de se anunciar. Somente a sua presença, mesmo que um encarnado, já começa a mudar o campo vibracional das pessoas que estão por perto, dos animais, da natureza. Eles começam energeticamente a vibrar nas pessoas que mantêm contato com esses seres, de forma anônima, sem qualquer título ou bravejo, apenas quietos. Eles fazem com que o universo vibre somente pela sua presença, somente pela sua energia. E de tempos em tempos, os deuses estão visitando, estão frequentando mundos. De tempos em tempos, os deuses estão mandando seus filhos para visitarem mundos como esse
nessas mesmas características e tantos outros mundos de características diferentes que precisam de ajuda energética. E é por isso que você vai entender que Jeová é inseguro. É por isso que de tempos em tempos Jeová lembra, através das eras, das suas religiões, dos seus dogmas, ele tende a lembrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, como que, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que me trair, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Deus da salvação. Então você percebe uma preocupação dele estar sempre lembrando aos seus submissos, aqueles que estão no estado de cegueira, que ele é o Deus Todo-Poderoso e que não haverá, não pode haver outros deuses diante dele. Porque ele sabe, dentro dele, que deuses, verdadeiros deuses, de forma sutil, já vieram a este mundo e vêm a este mundo e mandam emissários a este mundo para, de uma forma sutil, elevar a vibração de tudo aquilo aonde eles estão por perto. E uma coisa interessante, que os deuses, eles não escolhem posição social, eles não escolhem a conta bancária, ou eles não escolhem o grau de estudo, eles não escolhem essas coisas que são da característica da vaidade do ego de Jeová. Para vocês terem uma ideia, os deuses encarnam em mundos como esse. Ou os deuses mandam seus filhos e seus emissários, que muitas vezes eles vivem na Terra para cumprir um trabalho de energização, para melhorar um pouco o campo vibracional e ajudar com que os seres que habitam este mundo possam lembrar, possam ressentir a vibração do cosmos, pois Jeová faz um árduo trabalho de apagar, de maquiar todo o campo vibracional cósmico, para que você nunca possa sentir a verdadeira vibração cósmica. Ele bloqueia você do cosmos, você e seu eu maior. E muitas vezes os deuses, eles vêm ou mandam seus filhos e seus emissários de tempos em tempos e de forma anônima, sem qualquer atenção a ser chamada. Eles, por si só, a sua presença motivam de forma anônima ou desconhecida as pessoas, os seres, a voltarem as suas energias para o cosmos, para o universo. Por isso a preocupação de Jeová em sempre estar se posicionando como um Deus, pois ele sabe que o tempo todo os deuses podem estar frequentando. A humanidade não identificará, mas ele sabe que eles estão e nada ele pode fazer contra eles. E eles vêm, eles modificam a vibração de forma sutil, discreta, de forma onde eles fazem com que a humanidade, por si só, num sentimento, numa percepção, num desejo, possam ressentir a vibração cósmica para poderem se reconectarem. E uma coisa muito interessante, como eu havia dito, que muitas vezes eles vêm. E até mesmo as pessoas que convivem com eles nem imaginam que estiveram na presença de tamanhos seres, de tamanha evolução. Seres que conviveram com estas pessoas. Para vocês terem uma ideia, quantas mamães, quantos papais não tiveram consigo como filhos esses seres que encarnaram, vindo e posicionando-se
no sistema encarnatório e entrando na marra, forçado, pois Jeová e todo o seu sistema de contenção não tem como pará-los. E quantas vezes as mamães, os papais, terráqueos, mundanos, foram pais de deuses, ou de emissários dos deuses, ou filhos dos deuses. E esses vieram e causaram grande impacto, trazendo esperança, trazendo amor, o verdadeiro amor cósmico, não o amor hipócrita, incoerente de Jeová, o amor incoerente da terceira dimensão ou da quarta dimensão, mas eles trouxeram bondade, eles trouxeram uma palavra de conforto, e por um simples gesto, eles mudaram vidas, ou nem que seja uma única vida, mas eles fizeram a diferença e partiram, mas fizeram uma grande diferença, seja para uma única pessoa ou para um grupo de pessoas, mas eles fizeram diferença. E podem ter certeza, não precisaram ser pessoas renomadas, importantes, apenas foram pessoas simples, pessoas da lida simples, sem qualquer tipo de posição de destaque. E muitas vezes você, meu amigo e minha amiga, pode ter cruzado na sua rua com um Deus cósmico ou com um emissário cósmico e nem conseguiu entender ou interpretar em algum dia aquele sentimento, aquela emoção ou aquela falta de algo maior que remetesse as estrelas ao espaço. Pois sempre Jeová tentou fazer com que a humanidade, em todas as eras na qual ele teve outros nomes, outros títulos, ele sempre tentou fazer com que a humanidade não pudesse ver o verdadeiro cosmos, o verdadeiro espaço, mas ele sim se colocou como o universo, ele se colocou como a maior dádiva, o maior ser, o ser mais poderoso de todo o universo. Ele se conclamou o Criador de toda a extensão cósmica, para que você nunca pudesse realmente enxergar o verdadeiro cosmos que habita dentro de você. Enquanto ele se coloca numa posição de arrogância e ego, e você percebe muita insegurança, os verdadeiros deuses, os verdadeiros emissários, ou os filhos dos deuses, descem em mundos e habitam de forma tão discreta que muitas vezes são imperceptíveis. Eles vêm e vão embora. Mas a sua presença faz a diferença no campo vibracional, seja de uma pessoa ou de várias pessoas ou de um grande grupo, onde de forma discreta eles passam a olhar para as estrelas, eles passam a se reconectar com a força cósmica, se reconectar com a sua essência, se reconectar com o desejo real da sua família cósmica, que também o Deus deste mundo ou dessas dimensões esconde, colocando ele como o Pai soberano de todas as eras, e nas quais ele teve outros nomes ou outras vestimentas, mas ele se colocou como o Pai de todos, colocando ele como a sua família, quando na realidade ele tentou desviar você realmente de sentir a sua verdadeira família cósmica, travando você para o cosmos e o universo e dando a ele a titularidade de tudo que existe, que tudo há. E colocando em você o medo, colocando em você
a obrigação de adorá-lo, porque ele é Deus e não importa, você deve adorá-lo e segui-lo, e você não tem condição ou direito de argumentar ou questionar nada, pois ele ameaça destruir aqueles que o argumentam ou aqueles que o questionam. Entende o falso Deus? Entende o ser que se julga soberano? E você percebe que o campo vibracional de Jeová é extremamente atrasado, ele é extremamente arcaico, ele não tem de forma alguma sabedoria, somente egoísmo. Por isso que na batalha cósmica que nós tivemos nas guerras orianas, ele simplesmente se desprendeu dos Elohims e fugiu. Porque ele não tem, digamos, vários critérios, e muito menos o que podemos chamar de amor. Aquele que realmente se sacrifica como aqueles outros Elohims que se sacrificaram em prol da causa da região na qual eles habitavam. Aqueles Elohims que deixaram de existir, eles o fizeram em amor à causa ou realmente em lealdade àquilo em que eles acreditavam. Mas Jeová não tem lealdade com nada, ele não acredita em nada, é um ser extremamente egocêntrico e vaidoso e preferiu fugir, se safar, a lutar, a defender os conceitos pela qual a sua região cósmica e seres similares a ele, como seres Elohims, tinham nas guerras orianas. Então você consegue entender o molde de Deus de Jeová. E Jeová, ele deprecia o nome Deus, colocando o nome Deus ou o título de autoridade de Deus como um ser de soberania, um ser que causa medo. E ninguém ama Jeová, todos o temem. Então vocês conseguem entender que este título, que muitas vezes eu tentei evitar de dizer, ele é real. É um título para seres que alcançam um nível de entendimento e compreensão quase similar aos primordiais que vieram do sexto universo. E esses seres viajam por todo o universo, cumprindo missões, ajudando o universo dentro das possibilidades. Quantas vezes esses deuses são a ponte de negociação, são a ponte de entendimento, são a ponte de paz entre guerras, entre civilizações. Quantas e quantas vezes esses seres com o título de Deus fizeram que cessaram guerras entre a região Uno e a região Dual, do Império Draco do Universo, por levarem o entendimento, por levarem a compreensão e apaziguarem grandes guerras e destruições no cosmos. São seres que levam o entendimento, compartilham o entendimento, a sabedoria do cosmos e do universo, fazendo com que civilizações e mundos e planetas cresçam, evoluam dentro das possibilidades para manter a frequência do universo estável. Então não chamam para si glória, mas compartilham tudo o que possuem, de forma aonde possam fazer da parte ou da forma necessária para que isso aconteça. Então você pode entender que os deuses galácticos, os deuses cósmicos, são seres que cresceram em evolução, em conhecimento e em entendimento cósmico, do cosmos, do universo, das galáxias. E eles levam o entendimento a compartilhar o conhecimento para que o universo mantenha-se dentro da medida do possível mais estável possível. São seres antigos, são seres anciões,
seres que estão desde os primórdios deste universo e têm ligações diretas com os primordiais. Então você percebe que é uma outra visão do que podemos chamar o título de um ser Deus, ou um trabalho de um ser Deus. É um ser, digamos, de compartilhamento, é um ser de generosidade, porque a maior regra no universo é: você faz, você recebe. E eles ganham conhecimento de forma gigantesca por levarem conhecimento. Quanto maior o conhecimento, mais eles evoluem em conhecimento. E conhecimento é poder. Então vocês entendem e passam a entender que seu filho, seu neto, ou pessoas que você às vezes menosprezou, podem ter sido ou podem ser deuses camuflados, ou emissários de deuses camuflados, que vêm e são pessoas especiais, pessoas nas quais a vibração é totalmente diferente da vibração natural deste planeta. Uma vibração primitiva, uma vibração egoísta, uma vibração densa. São pessoas puras de coração, pois eles não pensam em nada em receber em troca, mas sim doar. Doar com muito amor e carinho. E entendam que vocês já podem ter cruzados com muitos deuses ou emissários dos deuses ou filhos dos deuses na sua cidade ou em qualquer outro lugar, e essas pessoas passaram despercebidas, mas fizeram a diferença no campo vibracional energético onde todos eles passaram. Este trabalho é um trabalho para ajudar a você a enxergar e a se conectar com o verdadeiro cosmos, com o verdadeiro universo, para que você consiga se reconectar com a sua energia primordial ou a energia de casa e consiga se, digamos, criar uma sintonia maior e consiga entender e desprender, a deixar todo o seu apego e a importância sobre este mundo e voltar para o seu planeta, voltar para a sua casa, voltar para os seus. Então, por isso, nós trabalhamos em conjunto, vários seres alienígenas, para, de uma certa forma, lhe trazer um entendimento real, aquele que vibra, pulsa dentro de você, o sentimento do desejo do querer, do sentir e ir embora. E entender que neste mundo falso de egoísmo, ego e vaidade, nem o Deus aqui tem importância. Eu faço esse trabalho com muito carinho para ajudar a vocês a se reconectarem com o cosmos através de suas meditações e através de suas reflexões. Muitas vezes as pessoas querem de mim as respostas para os seus anseios sobre o cosmos e o universo. Mas eu digo para todos vocês, as respostas estão dentro de vocês já. Elas estão aí. Basta a reconexão com o cosmos, a reconexão com o universo. E vocês receberão ou acharão todas as respostas que vocês procuram. Pois vocês já têm tudo. Basta ter ação. Basta querer e buscar e encontrar aquilo que já está em todos vocês. Espero que com esse vídeo vocês possam entender e ter a partir de hoje uma vasta e ampla concepção da palavra título, uma palavra de autoridade, Deus. E vocês vão perceber o quão, de uma certa forma, é até vergonhoso como Jeová se porta como um Deus falso,
na face da terra, oprimindo e escravizando uma civilização cega. Para mim é uma grande honra, um grande prazer servir a todos vocês e ajudar aos meus amigos cósmicos a cada vez mais compreender o universo e a compreender esta realidade, para que vocês sintam cada vez mais o desejo de ir embora para casa. Lutem para irem embora para casa. E eu digo para vocês, tudo isso não terá importância quando vocês estiverem em casa. Um forte abraço, muita paz e muita luz, grandiosos guerreiros cósmicos, guerreiros do universo, seres de múltiplas e incompreensíveis constituições, vibrações e conhecimentos. Lembre-se, conhecimento é o verdadeiro poder. E vocês têm muito poder dentro de vocês, pois os seus seres já possuem muito conhecimento. Basta vocês explorar dentro de vocês. Muita paz e muita luz, que o universo vibre cada vez mais dentro de todos vocês. Sejam energizados e que sejam vocês guardados pelas energias de evolução cósmica do cosmos em todos vocês. Gratidão. Eu emano a vocês toda a energia de benevolência cósmica. Obrigado por servi-los.